Olá, alunos do 9º ano. Esse vídeo vai explicar para vocês como que vocês vão fazer as atividades dessa semana de 3/11 a 6/11. Vocês vão trabalhar com círculo e circunferência. Aqui eu já até trouxe um desenho para vocês para ficar bem claro. A circunferência é só essa linha aqui em azul. E o círculo é como se fosse a área de que está dentro, né, limitada pela circunferência. Nós temos aqui também o raio. O raio sempre ele vai partir do centro até a circunferência. Pode ser aqui, aqui, em qualquer lugar, tá? E quando a gente tem uma corda, quando ele corta, por exemplo, aqui embaixo, aonde não é pela metade do círculo. Bom, a gente vai falando disso daí quando a gente vai fazendo as atividades, tá bom? A primeira atividade vai falar assim para vocês, circunferência e os elementos. Então, lá no primeiro, ele fala para você calcular a medida do comprimento de uma circunferência de 3 centímetros de raio. Vocês devem lembrar que a gente já trabalhou com circunferência. Então, como que eu calculo o comprimento? O comprimento da circunferência, ela é dado pela letra C, igual a 2π, deixa eu inserir aqui o π, dois πr. Então, esse é o comprimento, certo? Bom, mas o que você quer? Você quer saber o comprimento sabendo que o raio é 3,5. Então, se eu vou substituir, eu nem preciso trocar o π. O π a gente sabe que o valor é 3,14, mas eu nem preciso substituir. Eu posso pôr simplesmente que o comprimento é igual a 2 vezes π, né? Vamos inserir o π aqui de novo, vezes 3,5. Deixa eu pôr um pontinho aqui de vezes. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar 3,5 por 2 e vai ficar comprimento igual tal número π, certo? A mesma coisa aqui. Uma circunferência mede 62,8 centímetros de comprimento. Então, ela já deu o valor do comprimento. Determina a medida do seu raio. Então, como que vai ficar? O comprimento é igual... Deixa eu até copiar aqui para ficar mais fácil. 2πr, certo? Deixa eu pôr embaixo. Mais o comprimento você já tem o valor dele, que é 6,8. 2 vezes π vezes π vezes r, tá? O que eu vou fazer? Esse 2π aqui, ele pede o valor do raio. Esse 2π vai passar dividindo. Então, olha como que vai ficar. R igual a 62,8 dividido por 2π. Por 2π. Dividiu 62,8 por 2, né? Dividido por π, tá? Aqui nesse caso aqui, você pode até mesmo substituir, ó. Fica mais fácil. 3,14. Faz essa conta. 2 vezes 3,14, aí você pega 62,8 e divide por ele. E você acha o valor aproximado do raio, ok? Aqui, o raio da roda de uma bicicleta mede 35 centímetros. Que distância percorre essa roda ao dar uma volta completa? Então, a volta completa é exatamente o comprimento. Então, você vai fazer a mesma coisa. Comprimento igual a 2πr
a 2πr, aonde você tem o comprimento sendo igual a 2 vezes o 3,14 vezes o raio, né, que é 35 centímetros. Faz essa conta aqui, você acha o valor aproximado do comprimento, certo? O próximo, ele fala assim para nós: usando um transferidor, trace um ângulo de 60 graus a partir do segmento OA. Então, aqui, ó, 60 graus, no sentido anti-horário. Sentido anti-horário vai ser para cá, então 60 graus vai estar aqui. Eu já até trouxe traçado aqui, ó, tá? Então, aqui é 60 graus, certo? Aí ele pergunta para nós, qual é a medida do outro ângulo? Se aqui é 60, quanto que vale esse lado aqui? Então, vamos pensar aí quanto que vale. Se aqui é 60, quanto que vale aqui, tá? Quantos arcos a circunferência foi dividida? Daqui até aqui eu tenho um arco. Eu tenho mais algum outro arco? Quantos? Tá bom? Então, vamos pensar aí. E qual a relação entre esses ângulos? Esses ângulos aqui têm alguma relação? Eles estão com o mesmo ponto? Eles estão com pontos diferentes? Qual a relação entre esses ângulos? Tá bom? Então, aí você vai anotar suas observações aqui na letra A, B e C. Próxima atividade. Fábio construiu uma circunferência de raio 2 centímetros. Então, esse raio aqui é 2. E marcou a medida de 2 ângulos centrais. Ajude a completar sua tarefa. Então, eu quero saber qual a medida do ângulo central que ele não marcou. Então, aqui é 120, aqui é 120. Quanto que vale aqui? É só você saber quanto que vale a circunferência completa, você sabe quanto que vale aqui, tá? E determinar o comprimento dessa circunferência. Vamos lembrar de novo como que é o comprimento? Comprimento é igual a 2πr, certo? O comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Mas quanto que é o raio? É 2. Só fazer essa continha, você vai achar o valor do comprimento da circunferência. Essa próxima atividade aqui, ele vai falar um pouquinho sobre os arcos, né? Então, ele fala aqui para nós, ó. Encontre a medida x indicada em cada figura. Então, vamos lá, na letra A. Considerando o O, né, como centro da circunferência. AC é o diâmetro aqui, que ele fala para nós que AC é o diâmetro. Bom, o que que significa isso? Quando você faz isso daqui, você tem um diâmetro e aqui você tem uma corda. Quando você traça diâmetro e corda numa circunferência, você consegue dentro dela um ângulo. A gente chama esse ângulo de ângulo inscrito. Inscrito é porque está dentro, tá? O ângulo está dentro da circunferência. Esse ângulo aqui, ó, é a metade desse arco aqui, tá? Então, vou marcar aqui, ó, para vocês não esquecerem. O ângulo X é a metade do arco BC. Então, isso daqui é propriedade, né, da matemática que a gente sempre trabalha. Então, quanto que vale esse ângulo? Metade disso daqui. Só que, o que que a gente tem aqui, ó? Eu vou até fazer a letra A para vocês entenderem. O que que a gente tem aqui? Nós temos que esse arco aqui, ó, é quanto? 110. Então, eu preciso saber quanto que é... Ah, desculpa, falei errado. Vamos pegar só esse lado de baixo aqui, porque fica mais fácil. Senão vai dar muita dor de cabeça pra gente. Esse pedaço inteiro aqui, ó, é 180 graus. Esse arco de AB é 110, certo? Então, quanto que vale esse arco de B até C? Então, quanto que é o arco de B até C? Vai ser igual a 180 graus menos 110, que vai dar 70 graus, certo? Que vai dar 70 graus. Então, ó, portanto, como o x é metade,
Então, o x vai ser 70 graus dividido por 2. Vou até deixar aqui para vocês fazerem a continha. Quantos graus vai ser aqui, tá? Então, vamos voltar para recapitular. Quando eu tenho um diâmetro e eu passo uma corda, ele forma um ângulo aqui dentro. Esse ângulo formado aqui é a metade do arco, tá? Metade do arco. Como que eu sei quanto que vale esse arco? Ele tá falando para nós que o arco aqui de A até B é 110, mas eu sei que de A até C é 180. Se A até B é 110, de B até C é 70. 180 menos 110, 70. Então, eu sei que aqui é 70, é a metade, x é a metade. Então, eu pego 70, divido por 2 e acho o valor de x, tá bom? Bom, vamos lá na B agora. A B, ele vai falar a mesma coisa, ó. Esse valor aqui é a metade disso, tá? Então, esse arco aqui, ó, ele vale, então, o dobro, né? Já que esse daqui é metade, então aqui vale o dobro. Então, ó, vamos anotar aqui, ó, o arco, a gente não esquecer, AC vale o dobro do ângulo de 25 graus, certo? Portanto, o arco AC é igual a 50 graus. Concorda comigo? Se esse arco aqui é o dobro de 25, então ele é 50. Mas olha o que acontece aqui, ó. Eu quero o valor do x. O valor do x é o arco de B até A, certo? De A até C, nós já achamos que é 50. Então, quanto que eu tenho aqui? Então, ó, vou anotar aqui, ó. Então, o arco AB é igual a 180 graus menos 50. Achou quanto que dá 180 graus aqui? Aqui, ó, B até C, 180 graus. Aqui é 50, tirei de 180, 50, quanto que deu o arco AB, tá bom? Só fazer a conta, ok? Bom, vamos lá para C agora. A C, ele fala que esse ângulo aqui, ó, X, é simples, né? Aqui é fácil, ó, ele é a metade do ângulo central. Então, vamos anotar aqui, ó, o ângulo X é metade do ângulo central. Então, como que vai ficar? Se aqui é 110, ele é metade, então o x vai ter que ser 110 dividido por 2. Achou 110 dividido por 2, eu achei esse ângulo x aqui, certo? Próxima atividade, 5.2. Para encontrar a área do círculo, Rafaela fez esquemas como os abaixo. Ela traçou 4 circunferências e pintou cada uma delas, obtendo círculos, dividiu 2 a 2 em partes iguais. Então, ela foi aumentando aqui, né? Em seguida, ela recortou os círculos pelos seus raios e os colou as partes em seu caderno, encaixando as partes de 2 círculos que foram divididos igualmente. Então, esse foi dividido igualmente a esse, ó. Então, o que ela fez? Ela fez vários triângulos entre aspas, né? Porque aqui ele é arredondado, fatias de pizza, vamos colocar assim, né? Porque ela colocou todo aqui. E aí ela pegou isso daqui também, recortou e ela encaixou, ó. Então, ele vem aqui e pergunta para nós: essas partes do círculo são setores circulares. Ao encaixar os setores circulares,
ela percebeu que suas montagens se aproximavam do formato de um polígono. Que polígono é esse? Então, que polígono que parece isso daqui, tá? Vou só dar uma dica para vocês aqui, ó. Ele começa com isso daqui, tá? Com essa palavrinha aqui, tem que completar. Que polígono é esse, tá bom? Bom, daí ele pergunta aqui: escreva uma expressão algébrica que permite calcular a área de um círculo a partir das montagens feitas por Rafaela. Bom, isso daqui formou um polígono. Esse polígono, vou pôr P de polígono aqui, tá? Ele é dado pela área de base vezes altura, tá? Bom, mas qual é a base aqui que ela tem, ó? Ela não pegou um círculo completo aqui? A base dela é o quê? A base dela é o comprimento. Então, qual que é o comprimento? É 2. Lembra que a gente acabou de falar lá em cima? 2πr. Certo? Então, isso daqui é a base. E a altura? A altura nada mais é, ó, do que o raio. Então, 2πr vezes r, certo? Então, o que ficaria isso daqui? Como que ficaria isso daqui? Ficaria 2πr ao quadrado. 2πr ao quadrado, certo? Só que nós temos um probleminha aqui. Por quê? Porque eu tenho duas circunferências, eu não tenho uma. Eu tenho essa circunferência e essa circunferência. Então, isso daqui nós vamos dividir em duas partes. Deixa eu até pôr aqui, ó. Como temos duas circunferências. Opa, coloquei o chapéu no lugar errado. Como temos duas circunferências, então como que vai ficar, ó? Eu vou ter que dividir isso daqui por 2. Dividir por 2, ó, cortei 2 com 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, portanto, a área do círculo é πr ao quadrado. Cortei o 2, né? O que sobrou para mim foi o πr ao quadrado, certo? Então, essa é a área do círculo. Com essas informações, é possível calcular a área do setor circular, aplicado uma regra de 3 simples. Assim, então, ó, a área medida do ângulo central. A área, ela é dada por πr ao quadrado e o ângulo central 360. Mas se eu souber, isso total, né? Se eu souber qual o ângulo central, como no caso aqui, ó, que ele mostra para nós que o ângulo central é 110, se eu souber esse ângulo aqui, eu sei achar a área, né, do setor circular. O que é o setor circular? É um desse daqui só. É só um pedacinho, não é completo, é só um pedacinho, tá? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos fazer nossa conta aqui, ó. Como que vai ficar, então? Então, aqui ele já até mostrou pra nós, né? Nós temos... Vamos fazer aqui embaixo, mais fácil. Nós temos aqui esse setor circular. Eu quero saber a área disso daqui, ó. Ah, não me importa saber a área inteira, pra saber só isso daqui. Então, vamos lá. O que ele fala aqui pra nós, ó? Deixa eu
pôr aqui para baixo, fica mais fácil para enxergar. Então, o que ele falou aqui para nós? Que a área é igual a 360, certo? A área, lembra do produto em cruz? Esse vezes esse, esse vezes esse? Então, a 360 vezes a área vai ser igual a área do setor circular, que é 110. Opa, 110 não, 110 era outra. Que é 100 vezes πr ao quadrado. Vezes πr ao quadrado. Agora, nós vamos fazer a substituição. O que ele está pedindo para nós? A área do setor. Então, é esse A aqui que eu vou calcular, tá? 360 vezes o A vai ser igual a 100 vezes 3,14 vezes R ao quadrado. Mas quem é R? É 5. Então, 5 ao quadrado. Então, vai ficar 360, vou montar e vocês terminam. 360A vai ser igual, vamos fazer nossa conta aqui, ó. 100 vezes 3,14 vai dar 314 vezes 25, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, que vai dar 7.850. E agora, a gente passa ele dividindo, 360 dividindo. Então, vai ficar A igual 7.850 dividido por 360. Quando você fizer essa continha aqui, ó, você achou a área desse setor, ok? Bom, aqui termina a atividade. Se tiver dúvida, me pergunta lá no grupo, ou então no particular, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, ok? Qualquer coisa, só me chamar. Tchau, tchau, gente!